Fala aí galera, eu sou o T e... que medo, meu Deus. Eles voltaram. Bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder falar um pouquinho sobre o retorno daqueles que foram e que ninguém sentia saudade. Mentira, na verdade muita gente sentia saudade porque as pessoas têm síndrome de Estocolmo. Estou aqui pra poder falar um pouquinho sobre algumas das cartas que saíram da banlist, né? Vamos falar de algumas coisas que saíram da banlist e como que fica no jogo. Droga, eu não consigo apoiar meu braço aqui. E uma delas, a banlist, caso você não tenha visto e mora embaixo de uma pedra, é essa aqui em cima que eu já fiz vídeo comentando sobre. As cartas que nós vamos falar e debater um pouquinho hoje são simplesmente o nosso mano Thunder fucking Dragon Colossus, mas ele não está sozinho nessa brincadeira. Além dele, nós temos o Archnemesis Protoss, simplesmente cartas que saíram da banlist recentemente, né, no sábado aí, e já tá legal, você já pode usar na ranqueada do DB. E é um pouco contraditório porque a Konami vem remexendo em Floodgates, né, em Floodgates Traps mesmo que você seta e é isso, mas e ao mesmo tempo ela soltou essas Floodgates aí, porque o Colossus e o Protoss são, em suma, Floodgate. O Colossus não deixando que o oponente adicione cartas do deck pra mão e o Protoss impedindo que um atributo de monstro seja invocado até o final do turno, né, do oponente no caso. É um pouco contraditório quando você para pra pensar assim, onde você tá tentando restringir Floodgates no jogo, já que na última lista foi limitada lá There Can Be Only One, Rivalry Gozen, o que é uma excelente coisa. Nessa lista atual foi banido o Summon Limit, que estava sendo bem impactante no jogo, além da limitação do Anti-Spell. Então tudo isso são pontos muito bons. Ao mesmo tempo que na mesma lista eles tiram essas cartas da lista. Um ponto que é importante frisar aqui também é que um dos motivos pelo qual essas cartas elas são muito cebosas, muito cebosas, eu vou até botar o Summon Limit aqui na tela, é porque ele tira... ele faz um jogo ser contra-intuitivo, que é o que eu disse no meu vídeo de banlist, né? Onde você tem cada vez mais os decks sendo moldados para poder jogarem com os monstros, com a engine, papapam. Ou seja, leia-se um deck de combo. Você sempre tá jogando dessa forma. E quando você vai jogar com esse tipo de deck, você acaba sendo obrigado a tentar lidar com as coisas que ele faz, impedir o que ele faz ou lidar com o que ele faz. Ou as duas coisas ao mesmo tempo, caso o deck consiga. Então, é contra-intuitivo quando você tem a possibilidade de ficar usando esse tipo de carta aqui, porque você tá em um meta, onde todos os metas são assim, você tá jogando contra decks de monstro que tem que impedir que ele chegue em cartas ou que lide com as cartas dele. Então você não tem espaço pra ficar colocando side pra te dar essas coisas. Não tem como, o que faz com que essas coisas acabem sendo meio que insta-win. É muito ruim, porque o jogo caminhou pra isso e isso aqui é inaceitável que continue existindo. Em contrapartida nesse mesmo argumento, essas cartas são Floodgate sim, mas se você quiser argumentar, você pode. Argumentando em que, beleza, os decks são moldados para altar Floodgates. E essa é buildado para altar monstros, para jogar contra monstros, impedir que os monstros cheguem e tal. Ou seja, você já faz o que você naturalmente faz com o teu deck e você consegue pegar esses caras, porque eles são monstros, não são traps. Então, pelo menos tem esse alento. Não precisava ter saído, mas eles saíram. E agora, o que eles vão fazer? Bom, é isso que nós vamos debater hoje sobre, tá? Vamos acompanhar porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, então o Thunder Dragon Colossus é o primeiro bichinho aqui, né? Não sei se vocês se lembram, mas o Thunder Dragon era um deck que foi meta por muito tempo. Ele foi lançado ali em outubro de 2018 na coleção de Soul Fusion e desde então ele é um competidor do meta. Ele sempre foi um deck mais parado, as pessoas tentavam usar uma coisa diferente aqui ou ali, mas no geral ele era um deck mais estático, que fazia Titan, Colossus e tinha traps, basicamente era isso. Ele jogava de Thunder Dragon de fato. Aí, em 2019, chegou o Savage Strike e com o Savage Strike ele trouxe os Guardragon e os Guardragon desenterraram, quer dizer, criaram um deck novo a partir dali, onde é como o Thunder ficou conhecido, como os combos. Ainda antes de ser lançado o Savage Strike, o Cotton tinha feito um deck para jogar o YCS de Siege no começo daquele ano em 2019, e era um deck diferente do Thunder que a gente era habituado até então. Era um meta de Sky Strike e tal, então o Thunder do Cotton naquela época, ele acabou fazendo um Thunder bem combo, mesmo não tendo o Guardragon ou tinha Danger já tinha Danger, mas que fazia muito Sariuja e tal, era um deck bem combão, o que rapidamente foi
ficou fudido porque a Brilliant Fusion e a Snow foram banidas. Então aquele deck deixou de existir e ele só existiu por, uma semana. Mas enfim. Mas aí depois chegou o Savage Strike e lançou os Guard Dragon. E esse cara passou a ser emissário do caos. Porque o Thunder Dragon no formato geralmente não era um Thunder Dragon mais comedido como ele era até então. O que não tinha problema. Ou não tinha tanto problema. Apesar de não ser bom ter uma carta como essa no jogo. E aí você passou a ter um monte de deck com os Guard Dragon, com os Crusadias e tal. Até que, eventualmente, no começo de 2020, ele foi banido. E por que ele foi banido? Uma das teorias da conspiração na época era, óbvio que o motivo dele ter sido banido é porque esses decks eram muito melhores que os outros, eles estavam no formato há muito tempo, e naquele ano a perspectiva é que o formato não mudasse, mesmo com as coleções que o TCG iria receber. O meta não iria mudar, as coisas novas só iriam se adequar àqueles decks. Por isso eles foram mexidos. O Thunder Dragon foi mexido, o Sala foi mexido, o Sky também, assim como outras coisas como o Orkut, por exemplo, né, que teve a harpa de volta recentemente também. Então foi por isso que ele foi mexido. É claro que aí tinham teorias da conspiração, né, de que, lembrando, nesse ponto o deck de Thunder já era um deck bem combão, tá ligado? Era daquele deck de combo, mano, chato pra cacete, eu não vou conseguir fazer nada porque o cara tem negações no campo, ao mesmo tempo não pode buscar nada, então complicado. Mas enfim, um dos motivos das teorias das conspirações era esse cara aqui, é o Nemesis Corridor, que ele é um monstro Thunder. Se você não lembra como o Colossus é feito, ele pode ser Fusion invocado, usando 2 Thunder verde, né? Mas ele pode ser Special invocado extra, tributando um Thunder no teu campo, desde que um Thunder tenha ativado efeito na mão naquele turno. Esse cara aqui, o Nemesis Corridor, foi lançado por ali, naquela época. E o efeito dele é, assim como todos os Nemesis, você escolhe um monstro banido, exceto ele mesmo, e faz Summon desse monstro da mão, e se fizer, devolva o alvo pro deck. Tem um bicho banido, o Nemesis dá efeito da alvo naquele monstro, volta o monstro pro deck e se invoca. Então, beleza, ele é um Thunder que ativa efeito na mão, fazendo Special Summon. Pronto, ele já pode ser tributado, porque ele é um Thunder, tá no campo, pra fazer o Colossus. Essa era a teoria da conspiração em volta de por que o Colossus foi banido. E agora que o Colossus voltou, esse monstro ainda existe. Então agora você tem o estalo aí de uma engine que pode ser usada. E é isso que vem sendo trabalhado, né, por alguns decks. E é esse o medo. Porque o Thunder Dragon como um deck, eu nem vou chegar a falar tanto. Porque o Thunder Dragon como um deck, beleza, tem o deck de Thunder. E aí você pode fazer o que você quiser. Tem o canal do Cláudio, né, da Dimensão do Caos, que eu vou deixar linkado aqui em cima, que ele tá maluco vendo as coisas de Thunder. Então se você gosta do deck, dá uma olhada no canal dele, porque certamente vai ser o lugar que o melhor vai conseguir te informar sobre o deck em si, no Brasil, pelo menos, né? Então o deck de Thunder não vai ser tanto o foco. O foco é onde que isso causa pânico, onde que o Colossus causa pânico. O pânico é gerado pelo Colossus e através do deck de Thunder não chega a ser, tá? Não chega a ser. Estamos em um mundo muito diferente de quando ele foi banido. Então, como que ele pode causar problemas sendo essa Floodgate e tal? Então, usando em todos os decks, que é o que a teoria da conspiração em volta do Nemesis Corridor sugeria. Hoje nós temos alguns artifícios diferentes e é assim que o Colossus vai ser incorporado nos decks, caso queiram. Que é com a existência também do Nemesis Flag, que é um monstro que entra por Special Summon igual o Corridor, né? Escolhe um bicho bonito, volta pro deck e invoca pro campo. Só que no campo ele tem o efeito que durante a main phase você pode adicionar um Nemesis monstro do deck pra tua mão, exceto ele mesmo. Então, com isso, você pode chegar no Flag, o Flag vai dar efeito, vai pegar o Corridor, você vai dar o Corridor, vai invocar ele e tributa ele pra fazer um Colossus, por exemplo. Ou você pode pegar outro Nemesis do deck, e esse Nemesis é justamente o Arch Nemesis fucking Protoss. Então, você tem diferentes formas de conseguir fazer as coisas aqui, né? E aí, você tem na mesma engine a possibilidade de fazer 2 Floodgates. Talvez não as duas ao mesmo tempo, mas certamente você consegue fazer as duas. E isso aqui é chato e escroto pra caralho, tá? Mas a grande questão é essa. Qual é o ponto que a gente precisa se atentar, né? Nós temos Bonfire, que pega um Pyro, esse monstro aqui é Pyro. E aí ele pega um Thunder ou ele pega o Protoss, depende. E como ele é fogo, você vai colocar o Protoss com esse cara do lado, e aí o Protoss mata esse cara, e ele declara fogo. Então até o fim do próximo turno, o oponente não pode fazer Special Summon de monstro de fogo. E agora Fire King? E agora Snake Eye? Como você faz? Então tem essas questões aí, né, cara? Mas onde que isso pode ser usado e como que isso é incorporado? Para ser incorporado, você precisa basicamente qualquer deck consiga fazer Exceed Rank 4, tá? Como por exemplo, um Charlaments consegue, você faz o Bahamut Shark com constância, só que o Bahamut Shark precisa de 2 água, então o Shailin não serve, mas o Shailin serve para fazer um Exceed 4 qualquer. Que Exceed 4 é esse? Pode ser a Banshee. Então a Banshee, ela é feita com 2 monstros nível 4 qualquer, detacha o material dela e pega um Pyro deck pra tua mão. Você manda pro cemitério ou pega pra mão, né, na verdade. Então você acaba pegando o Flag, e aí tendo cartas banidas, o Flag
entra, que pega o corredor, tendo carta banida, o corredor se invoca e vira Colossus. Isso pode ser feito em qualquer deck que consiga fazer monstro de Exceed 4. Qualquer deck, tá ligado? O Tiara Laments, por exemplo, é um dele. Talvez o melhor que consiga fazer isso. Tem outro deck que tá chegando, que eu não sei se você tá ligado, mas que pode fazer isso, que é o Melodius. O lock do Melodius não rola. Na verdade, deixa eu ver. Deixa eu até ler o efeito dela aqui, ó. É assim, na zona que essa carta ponta. Você não pode fazer sumo de monstro negativo esse efeito, exceto de Melodius. Então, com a exceção do Link, ninguém te loca. O Link e o Ostinato, salvo engano, tá? Eu não tenho certeza se o Ostinato te loca, mas enfim. Mas você consegue sim fazer monstros de nível 4. E esses monstros de nível 4 viram Banshee, que vira coisas. E o Melodius, por exemplo, ele tem na engine uma forma que você consegue banir as cartas do teu cemitério. E aí, com a Schuberta, que é essa menina aqui, ó, você faz ela pode banir até 3 cartas com efeito Quick de qualquer um dos cemitérios, você bane do próprio pra deixar ligado, né? Você faz a Banshee, que pega o Nemesis, por exemplo, né? O Flag, e aí o Flag consegue entrar e o Corredor também consegue entrar. Então o Melodius consegue fazer isso, por exemplo. Outro deck que consegue fazer isso também é um Manadium da vida. Beleza, pode pôr um Manadium aí. O Manadium consegue fazer o Exceed 4, mas não é só fazer o Exceed 4, é fazer o Exceed 4 e ter cartas banidas. O Tiara Laments, por exemplo, faz Exceed 4 sim, faz, mas ele precisa ter monstro banido. E como que os monstros serão banidos? Com, por exemplo, cartas como uma das que saiu da lista, Malicious. Você vai bilando cartas, tem Malicious banido e você consegue ter alvos para os Nemesis conseguirem entrar e você conseguir colocar o Colosso no teu campo para oprimir ainda mais um amiguinho, já que o Tiara Laments é um deck disso, né? All-in. Você coloca tudo na mesa e tenta pôr a rola toda no boga do amigo e tosse pra ele não aguentar. É basicamente assim que o Tiara Laments joga, né? Então tem que ter essas duas condições. Fazer o Exceed 4 para poder chegar nos bichos e também ter monstros banidos para eles poderem se invocar. E aí você consegue fazer Colossus do lado ou fazer um Protoss, por exemplo, depende do que você vai usar. Outra coisa, e aí o Manadium também, por exemplo, né, ele coloca 2 monstros nível 4 no campo, tem essa possibilidade, e ele tem bichos banidos para fazer um Vicious Astrode, que é feito assim. Então, tá aí as possibilidades de como você pode usar o Thunder Dragon Colossus e o Protoss em decks que não sejam Thunder necessariamente. O Protoss até tem o Sword Soul que você pode pegar, mas assim, nada demais, nada demais. Dá pra fazer, mas é difícil até colocar um fogo do lado. Você precisa colocar o Long Yan, que Synchro, matar ele. Capaz de você ainda perder esse jogo, sei lá, mano, tá ligado? Mas é muito zoado. Sem falar que você tem que vir com as cartas na mão, porque o Grandmaster não pode pegar jogado, o Grandmaster tem que pegar Emergence, pro Emergence pegar o Protoss. Então é muito cagado, a menos que você use a porra dos Nemesis pra tentar deixar o teu deck forte. Mas tem que ter Sword Soul, tem que ter TNI, tem que ter Nemesis. Então esse é o grande bagulho desse deck, né? Então, uma vez que eu tenha falado deles aqui, eu vou te convidar pra gente trocar de tela e virmos pra cá. Bom, aqui eu só vou, na verdade eu tenho que trocar a tela aqui. Bom, aqui então a gente só vai acompanhar rapidinho alguns combos, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, um combo que tá na página tá no canal da Duo Evolution, onde ele tem um replay de Tiara Laments contra um Fire King que tem só uma impermanência na mão. Coitado do Fire King nesse cenário. Então o cara vai começar, vai tentar fazer jogada, né? Pegou Meiru, deu normal sumo, tomou impermanência aqui na Meiru. Beleza, então. Temos o Horus, e o Horus ajuda pra cacete. Comprou um Reino Heart. Beleza, tá dando Mothman, descartou o Halfenis, vai fazer fusão, volta, fez ali o menino, descartou. Dump Mamaco, traz os Horus do cemitério, fez o Zombie Vampire. E aí depende de tudo, né? Depende de como você vai fazer. A jogada depende de como você milou. Basicamente o deck Tiara é isso, né? Então por isso que é até difícil eu mostrar um combo específico, porque tudo nesse deck depende. Olha as condições pra você chegar nele. Tem que ser um deck que precisa ter monstro banido, fazer um Exceed 4 que não tem nada a ver com a engine, pra você poder pegar um bicho que não era da tua engine, pra poder invocar um bicho que não era da tua engine. Então muita coisa ao mesmo tempo tem que acontecer pra isso ser útil, pra isso ser de fato possível de ser feito. Com a exceção do próprio deck de Thunder, que já tem os Thunder e naturalmente faz o Colossus assim. O que talvez seja a melhor opção de onde você tá usando a carta, né? Mas continuando aqui, ó. Então ele tem as cartas aí, lembrando que a Tirkash também bane cartas pra se invocar. O cara deu um Mali. E aqui é interessante porque, olha só, ele jogou um Trivikarma aqui, mas foda-se, o Garura comprou o Trivikarma dá efeito e pegou uma carta aqui. O que não importa muito, o que importa aqui é o seguinte: nesse deck de Tiara Laments, o cara não quer fazer Exceed 4 pra pegar a Banshee. Ele quer milar os bichos, porque milando eles, e o Protoss caiu no cemitério e o Nemesis também, o que você pode fazer, ó? Você junta e faz a Princesinha do Amor. Porque nesse caso, o Flag tá no cemitério. Então você dá o efeito da Princesinha do Amor, traz o Flag efeito. Pegou aqui o corredor do deck, junta os dois, fez um Spring de efeito.
Dump Meru, que vai fazer fusão, beleza, volta, fez aqui uma estapilha, agora o corredor volta e devolve o Mali que tinha sido banido, e o corredor vira Colossus. Então aqui você tem um exemplo, né, de como que você consegue fazer isso nesse deck. O cara tá jogando mais um Horus ali, beleza. Então aqui tá um exemplo de como você consegue fazer isso nesse deck, que você mila as cartas e você chega nele. Lembrando que depende de várias coisas, mas o Protoss também pode estar na equação, que você pega o Protoss pra mão e pode matar esse Sprint, por exemplo, que é fogo. Locou o deck de fogo do amiguinho. É uma possibilidade. E o Colossus no campo é um draw. Ah, mas o draw nem faz tanta coisa assim no formato, mas é um draw monstro, da engine, tá ligado? Então isso soma com tudo que já tem, e eu não sei. Vamos lá, agora o próximo deck que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui é o Sword Soul com Protoss, né, mano? Vamos lá, isso aqui dá até um pouco de pena, mas enfim, o cara tem que vir com a mão bem boa pra poder tentar fingir que tá fazendo alguma coisa. O Barone machucou muito o Sword Soul, normal sumo da Moi, enfim, juntou, fez um Grandmaster, Moi também, e ele já tem um Long Yan, tá ligado? Todo replay que você vê que o cara tá fazendo esse Protoss, o cara já tem um Long Yan, o que não vai acontecer sempre. Então nesse caso, rolou, deu certo. Juntou aqui, fez outro Mon, que é de rara, pegou o bicho pra mão, juntou dois pra fazer o Tenni de fogo, e aí você... Ah, interessante. Eu não lembrava disso aqui. Você pode fazer o Tenni de fogo, né? Nesse caso em que você tem uma mão super estourada, e aí o Protoss mata o Tenni, Link 2, que é fogo. Então, bum. Agora o Snake Eye vai chegar ao turno dele, o que ele vai conseguir fazer? Normal sumo do frango, o cara deu Grandmaster pra negar isso aí pra não poder pegar um Skyburn, por exemplo, e já tá banindo os bichos aí também. Seeker pegou uma Witch, ela sim pode se invocar porque ela é Dark, setou aqui um... Enfim... E não pode fazer mais nada, tá ligado? Não pode fazer mais nada. Isso é o que o Protoss pode fazer. Mas, de novo, no Sword Soul é bem ilusório. Eu acho até mais sólido um deck que consegue buscar ele usando a engine de Nemesis. Mas enfim. E aí por último eu tenho um vídeo aqui pra mostrar pra vocês que eu postei lá no meu canal de Jogos Comentados, no canal de Melodios, né? Um jogo de Melodios, na verdade. Então, nesse jogo aqui, era um jogo contra um Tenpai Dragon. O maluco começou com o Ostinato não loca, tá? Eu fico até me perguntando isso. Então o maluco fez aqui a fusão, que trouxe um do deck, que reciclou o pêndulo adicionado vai dar efeito. Vai invocar aqui o Melódio do Cemitério, que é o pêndulo também, né? Que é outro pêndulo. Esse pêndulo vai buscar um monstro, ele pegou aqui a Cannon, beleza, e vai fazer jogada, mano. Efeito da menina, vai fazer fusão. Usou 3, fez essa menininha aqui. Vamos, é foda, né? Porque aqui eu não tô mostrando, fico comentando. Tá, então, ok. A menina que foi pro cemitério, né? A fusão traz de novo um Melódio do Cemitério. Trouxe. E aí ele juntou dois pra fazer uma Banshee, né? Porque ele fez Passion da Cannon também, não foi nem pêndulo. Juntou os dois, fez uma Banshee. Essa Banshee vai dar efeito. E o cara tem jogadas ainda, né? Porque ele já buscou o concerto ainda também consegue fazer fusão. Ele tem a fusão que dá bounce nas cartas do cara. Então assim, a jogada do Melodios por aqui já tá indo. O Melodios não precisa disso, não precisa, mas você pode fazer. Então eu tava até lendo ali pra ver se tinha lock, não tem. E ele pegou o Nemesis Flag aqui, ó. Ele vai ter que continuar jogando pra poder fazer a jogada ainda, né? Porque ele tem que fazer a Schuberta aqui. E ativou a Concerto, que vai fazer a fusãozinha usando as duas cartas na escala. Fez ela, a menina volta pra escala, né? Efeito da fusão da Schuberta, bane as cartas do cemitério. E aí o Flag pode voltar do cemitério reciclando a carta, que é uma fusão pra deixar o teu jogo melhor depois, né? Fez um Flag aqui, o Flag vai dar efeito, vai pegar o corredor. Ele tinha que ter banido... Ele pegou o Protoss. Então nessa jogada aqui, ó, ele optou por pegar o Protoss. Ele fez uma jogada bem slim, mas isso aqui tá o Escatos, né? Porque ele tinha errado, ele disse lá depois que era pra ser o Protoss. Então aqui é o Protoss, que bane 3 atributos diferentes. Por isso que ele fez um link aleatório ali, que é o Cross Ship. E com isso o Protoss entrou, vai destruir esse Nemesis Flag, por exemplo, e vai alocar o oponente em fogo, tendo um bounce aqui também, follow-up pra cacete. Enfim, tá ligado? Então, essas aqui são mais ou menos as implicações que geram com a saída dessa carta da lista. E como vocês puderam ver, não é nada demais, não é nada de agravante. Como eu disse lá no meu vídeo de Banlist, mas esses decks vão ser meta alguma coisa, vão causar um incômodo no meta? Então, não. Eles não vão causar. Eles são bem win more, pra te dizer a verdade. Win fucking more. Talvez nego queira pegar algum deck e fala: meu irmão, eu não vou jogar de Snake Eye, eu não tenho chance contra essa merda, então eu vou tentar fazer o meu deck pra ser o melhor possível indo primeiro e tentar ganhar as coisas no coração aqui indo segundo, esse tipo de coisa. Usando algum board wipe, alguma coisa nesse sentido. Pode ser que tenha algum deck nesse sentido. É o melhor? Esses decks são muito ruins pra draw, por exemplo, o que vai fazer com que o draw volte a ser uma carta popular no formato, coisa que até então ele tinha caído vertiginosamente. O draw, quem sabe, volte a subir, porque você perde pra esse deck aqui de bobeira. Mas
provavelmente você já perderia normalmente, tá ligado? Eu não sei se a existência dessas cartas faz com que você ganhe mais jogos. O Protoss, sim. O Protoss é desesperador. O Colossus eu não sei tanto, tá ligado? Mas ainda assim, é um pouco preocupante, porque são os decks de combo, mas são só mais uns decks de combo, como já existiam, como o Mannadium já é, fazendo a full board Mannadium, como ele fazia antes, com Barone, counter setado, negação, Disparter, wow. Isso aí ganha também do Fire King. A gente não consegue quebrar isso, não tem jeito. E aí isso aqui é mais decks nesses moldes. Então assim, causa um impacto grande? No momento não. Mas algum dia pode ser que role. Ou ele pode ficar pra sempre sendo essa carta aí. Muito forte, forte pra cacete, Floodgate. E que ela vai ter um spot ou outro muito específico, mas que no meta, na prática, a longo prazo, não vai valer a pena usar. O Protoss me incomoda muito mais do que o Colossus. Por incrível que pareça, mesmo o Colossus sendo de extra e o Protoss de main deck, porque o fato de você ter que rodar esse monte de brick ceboso aqui pra poder fazer o bagulho é um pouco merda, né? É um pouco merda, mas enfim, tá aí. Posso queimar minha língua, o deck pode vir a ser o melhor deck do formato, tier 0, let's go, mas é basicamente isso sobre o Colossus e o Protoss. Valeu, falou meus amigos e até mais. Tchau! Detalhe que eu esqueci de falar do Despia também, né? Porque o Despia consegue fazer Colossus porque você usa Brandfield, joga o Dark, bane ele, pega o Rock é feito, traz de volta o Dark e você faz Colossus. É uma coisa que você pode fazer. Não sei se o Mark já fez vídeo, mas tá moscando se ainda não fez. Tchau!